compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 1 que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estaremos refletindo na palavra de Deus, neste texto, neste capítulo, para falar algo que talvez a mente humana é pequena demais para entender a grandiosidade de um Deus que, podemos dizer assim, se rebaixou e veio aqui ao mundo. Não que ele fez isso porque ele precisava, mas porque o amor de Deus é grande demais para o homem. Jesus Cristo, ele fez isso. E talvez você tenha até dito assim, quando você precisa fazer algo: eu vou me rebaixar. E Jesus, ele deixou o seu trono, deixou a sua glória com o Pai e veio aqui ao mundo. O texto diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus, ele estava aqui enquanto viveu como homem e como realmente divino. Mas o pensamento de Jesus não era ficar aqui. Ele sabia que quanto mais o seu ministério aqui na terra era realizado, quanto mais o tempo passava, mais próximo da cruz ele estava, mas também mais próximo de retornar para o Pai. Lá no mais íntimo da alma do homem, ele pode ser o que ele pensar, mas ele sabe que ele vai retornar para o seu lugar de origem. Jesus Cristo, ele está ali com os seus discípulos. Jesus Cristo, ele está ali reunido com a sua igreja. Igreja são pessoas que estão ligadas à palavra, que estão ligadas a Cristo. Pense aí, uma pequena cutícula, ela faz parte do seu corpo, mas quando você tira, ela morre. Jesus Cristo, ele está aí. Jesus Cristo, ele veio, mas como ser humano, ele lembrava do que ele desfrutou com o Pai. E João, na sua epístola de João, no capítulo 1, de 1 a 3, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, e vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele, em todo o seu ministério, em todas as coisas, ele não tem medo de dizer que tudo que ele faz foi como o Pai mandou, foi como o Pai ordenou, foi como o Pai determinou. Jesus Cristo, ele poderia não usar a palavra Pai. Ele poderia dizer: eu vim porque eu sou escolhido. Eu vim porque desde o princípio eu sou, como ele mesmo falou. Mas ele usa a figura de Pai, a palavra Pai, para dizer para o homem que você depende de alguém. Você só está neste mundo, primeiro, porque Deus deu a vida a cada um. E segundo, porque você tem um pai e uma mãe. Só se nasce quando tem um pai e uma mãe. Você não nasce sozinho. Jesus, ele está contemplando aqui. Está ali com seus discípulos. Jesus está vivendo uma experiência diferente. Jesus, ele está desfrutando.
E ele aproveita que o texto diz que faltava um dia para a Páscoa judaica. A Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu, El Peshá. É uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, aproximadamente em 1280 a.C. As festividades começavam na tarde do dia 14 do mês lunar de Nisan. Era servida uma refeição semelhante aos que os hebreus fizeram ao sair apressadamente do Egito. Jesus Cristo, ele poderia dizer para os seus discípulos: eu vi quando Israel estava no Egito, aprisionado, debaixo do chicote. Quero dizer algo aqui, mas que você possa entender. Quando você aceita Jesus de verdade, quando você começa a obedecer a Bíblia, quando você começa a ter comunhão com a igreja, você talvez não esqueça aquele dia que você começou a seguir a Cristo, que você fez uma declaração pública que vai estar seguindo a Cristo. Aí sim você começa a dizer assim: estou saindo do Egito do pecado, do Egito do vício, do Egito daquilo que estava me escravizando. O povo estava ali debaixo do chicote. Talvez, por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu. Deus colocou Israel no Egito para que Israel fosse uma bênção. Muitas vezes a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Foi trocado o faraó, que não conhecia a história. Um homem que se achava Deus. Mas Jesus Cristo, ele está com seus discípulos, celebrando a Páscoa, celebrando ali algo maravilhoso. E em João 13:2 diz, né, que eles estavam celebrando um cardápio da ceia judaica, que começava com a lavagem das mãos dos convivas, ingredientes amargos que lembravam o sofrimento do povo judeu quando era escravo do Egito, ainda antes da vinda de Cristo. Ervas amargas, mistura de alface, salsinha, agrião, rabanete silvestre, rúcula, radice, entre outras. Jesus, ele estava ali celebrando com seus discípulos. Ele não precisava celebrar porque Jesus Cristo, ele não era escravo. Ele veio para libertar. Mas o amor de Jesus Cristo fez com que ele amasse a todos. Jesus Cristo, ele deixou a sua glória. Muitas pessoas, elas são homenageadas porque fulano de tal deixou toda a sua riqueza e foi morar com os pobres. Aí as pessoas acham que ele é um ser divino porque ele fez isso. Você tem que entender a cada dia que o único que fez algo por você foi Jesus. Então, se você não acredita em Jesus, então Israel não existe. Se você não acredita na Bíblia, então o país de Israel não existe. Você pode conferir no mapa que existe Israel, mas se você não acredita na Bíblia, então aquele país ali, ele não existe, é uma ilusão no mapa. Mas Jesus Cristo, ele veio e fez a parte dele, e a sua parte é crer. Mas fica essa pergunta: o que você sente quando fica longe do seu lugar? O que passa pela sua mente quando você tem que sair da sua terra, daquele lugar que você ama, e ir para outro lugar? Talvez até mesmo obrigado. Uma irmã que servia a Cristo, que tinha um emprego bem sucedido no Banco do Brasil, em São Paulo. Mas Deus chamou esta irmã para ela ser missionária. E ela deixou o seu emprego, a sua estabilidade, e veio aqui para a Bahia para trabalhar aqui, uma cidade pequena, de difícil acesso até. E as pessoas falavam: é louca,
essa mulher é louca, como é que ela faz isso? Ela poderia ficar lá em São Paulo trabalhando e servindo a Deus. Mas Deus chamou esta irmã para servir. E ela fez de bom grado, ela não foi forçada. Mas será que ela não sentia saudade da capital dela, onde ela estava? Será que ela não sentia saudade? Mas ela estava feliz porque Deus a chamou e ela veio para salvar vidas através da palavra. Da palavra. Uma das coisas que Jesus fazia quando estava aqui na terra, Jesus orava, pois é uma forma de sentir perto do Pai. Jesus ele orava porque ele estava aqui na terra como homem, mas como ser divino. Mas ele orava, porque a parte humana precisava também. E ele se sentia cada vez mais próximo da sua ida. Mateus capítulo 14, de 23 a 25 diz: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Jesus ele estava ali, orando. Ele precisou voltar. Ele estava falando com Deus. Ele estava no seu momento de comunhão com o Pai. Mas Jesus Cristo, cada vez mais, ele sentia o nosso pecado. Ele veio assumir o nosso lugar. E ele diz lá em Mateus capítulo 26, o versículo 38 a 39. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, muito triste, mortal. Fique aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus Cristo ele assumiu o nosso lugar. Nenhum ser humano quer assumir o lugar do outro. Nenhum ser humano quer fazer algo. E talvez você tenha condições de fazer algo e você diz assim: eu posso fazer, mas aquela pessoa não merece. Jesus Cristo poderia falar isso ao Pai: eu posso ir lá, dar a vida por eles, mas eles não merecem. Eles vão me renegar, eles vão cuspir em mim, eles vão me rejeitar, vão fazer piada com o meu nome. Mas ele veio. E ele estava sentindo. Aqui ele está orando ao Pai. Porque Deus quer compartilhar com você todos os momentos. Já sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus Cristo ele estava aí como se ele estivesse lembrando. Sabe quando você começa a lembrar daquele momento, de algo bom que aconteceu em sua vida? Jesus Cristo estava lembrando também. Ele estava falando. E ele diz em João 17:5: e agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus Cristo ele sabia que ia retornar para o Pai, mas ele tinha duas alegrias. A primeira alegria, que ele veio, estava cumprindo a missão dele, mesmo com dor e sofrimento. A segunda alegria, ele ia retornar para o Pai. João capítulo 3, 31 diz: aquele que veio de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Aqui é João reconhecendo de onde Jesus veio e para onde ele vai. E Jesus ele fala em João 14:3: e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo ele fez a parte dele. Jesus Cristo ele veio e disse para o homem: vocês agora não têm mais dúvida.
Jesus diz: vocês agora não têm mais dúvida de onde vieram e para onde vão. Jesus Cristo, ele tira todas as dúvidas do homem. O cidadão, ele pode ser até dizer que é ateu. Como eu já vi muitas pessoas dizer. Tinha um cidadão que era considerado ateu, mas ele tinha medo de trovão. Ele deu uma chuva, uma tempestade, e ele correu para o porão da casa dele, aquela mansão maravilhosa, e ele: Senhor, me ajude, Deus. Aí depois que ele foi: mas eu não sou ateu? Talvez o inimigo, ele quer isso. Ele quer tirar essa certeza. Jesus Cristo, ele fez a parte dele, e ele diz em João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. A vida eterna é dada através de Jesus. Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou e voltou para o seio do Pai. Podemos até dizer assim: Jesus Cristo, ele não tem pressa de voltar. Mas você tem pressa de tomar uma decisão ao lado dele, porque ele pode voltar a qualquer momento. Fica a dica para você aí. Mesmo que você não queira, mas um dia você vai ter, ou todos os seres humanos vai ter que prestar conta a Deus e encontrar com Deus. Fica a dica para você. Veja bem o que você está fazendo com o destino da sua vida espiritual.